Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade e assim nos libertarmos das trevas da ignorância, ganharmos maior leveza, maior liberdade no campo da nossa consciência, ganharmos maiores conhecimentos ou conquistarmos maiores conhecimentos acerca da verdadeira vida, a vida da alma, a vida do ser imortal. Gratidão a Deus por aqui nos encontrarmos matriculados nesta escola bendita, realizando este processo educativo, este processo de despertar espiritual, este processo de busca pelo conhecimento da verdade. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo, nos auxiliar nesta busca, nos auxiliar nesta libertação. Exatamente por isto e para isto que Jesus nos deixou este maravilhoso código pedagógico que conhecemos com o nome de Evangelho. Gratidão a Ele por tudo isto. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela sustentação que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. A todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, muito obrigado por sua presença, muito obrigado por sua participação. Abraço fraternal a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez para mais um estudo sistematizado de O Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez e agradecemos por mais esta oportunidade. Estamos hoje aqui para estudarmos um pouco mais acerca de o Evangelho do Cristo, acerca de doutrina espírita. Hoje estudaremos a segunda parte da questão número 402. No nosso último encontro, estudamos uma parte, a primeira parte da questão 402, que se encontra no capítulo 8º, que tem como título Emancipação da Alma. Estamos estudando acerca do sono e os sonhos. Então a questão 402, para relembrarmos e contextualizarmos acerca deste assunto, ela foi formulada por Kardec nos seguintes termos: como podemos julgar ou conhecer acerca da liberdade do espírito durante o sono? Então, como isto acontece? Qual é o tamanho da nossa liberdade? Até que ponto nós nos libertamos? Até que ponto nós, na condição de essência divina e imortais, até que ponto esta emancipação ou esta liberdade acontece? Nós conhecemos verdadeiramente o tamanho desta libertação? Então, para relembrarmos o que nós estudamos no nosso último encontro, de uma forma assim bem resumida, apenas relembrando alguns pontos para darmos continuidade aos nossos estudos e também fazer sentido os estudos do dia de hoje, sendo uma continuidade, sendo a segunda parte dos estudos da questão 402. Então, no nosso último encontro que estudamos esta primeira parte da resposta da questão 402, nós falamos acerca da liberdade do espírito durante o sono ou durante os sonhos que tem o espírito
mais faculdades do que no estado de vigília. Então, durante o sono, em especial quando sonhamos, mas durante aquele período de descanso do corpo físico, o espírito amplia as suas faculdades em uma condição bem maior do que durante o período de vigília. Da mesma forma, o espírito adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com outros espíritos, encarnados e desencarnados. Ainda, os espíritos amigos nos esclareceram que a miúde uma recordação dos lugares e das coisas que nós vimos ou que nós veremos em outra existência ou em outra ocasião. Isto eles falando acerca dos sonhos, que os sonhos, de uma forma assim bem a miúde, é uma recordação dos lugares que nós já vimos ou que nós veremos um dia. Da mesma forma, na sequência, eles nos fazem um questionamento. Que fazemos quando dormimos? Que são os sonhos? Então, o que nós fazemos quando nós estamos dormindo ou descansando o corpo físico? O que nós fazemos? Porque, como nós já vimos em estudos anteriores, o espírito não fica inativo em nenhum momento. O espírito está constantemente em atividade. Então, o que nós estamos fazendo, ou o que nós fazemos durante o período de descanso do corpo físico? E o que são os sonhos? E aí, na sequência, eles vêm em nosso socorro, respondendo a estes questionamentos. E aí eles falaram da seguinte forma, que o sono liberta a alma parcialmente do corpo. Então, o sono, ou naquele momento em que nós estamos descansando fisicamente, nós ganhamos parcialmente liberdade do corpo físico. Liberdade parcial, sim, porque o espírito não se desprende do corpo físico, ele continuará ligado ao corpo físico. Ele só se desprenderá definitivamente do corpo físico quando as funções orgânicas do corpo físico cessarem, ou seja, quando ocorrer a morte biológica. E aí eles nos lembram que tiveram sonos inteligentes os espíritos que, desencarnando, logo se desligam da matéria. Então aqui eles nos lembram que se nós tivermos sonhos inteligentes, ao desencarnarmos, nós nos desprenderemos, nos desligaremos da matéria com maior facilidade. E ainda eles acrescentam mais adiante que é preciso que trabalhemos para conquistarmos novos amigos. É preciso agir de forma inteligente, conquistando novos amigos no mundo espiritual, porque esses novos amigos nos auxiliarão quando deixarmos este corpo físico. Sendo assim, eles também falaram que o sono influi mais do que supomos na nossa vida cotidiana. Então, o sono influi muito mais do que nós supomos na nossa vida cotidiana. E exatamente graças ao sono que os espíritos encarnados estão sempre em relação com os espíritos desencarnados. Então, exatamente neste período de sono, ou no período de sono, que os espíritos encarnados, ou seja, nós que aqui nos encontramos ligados ao corpo físico, nós entramos em relação com o mundo espiritual, com os espíritos desencarnados. E é exatamente Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e amor, que nos deixou esta porta aberta. Porque o sono é a porta que Deus nos abriu.
Então, o período de sono também é o recreio depois do trabalho. Então, tudo isto é o sono ou o período do sono. Então, é uma porta aberta que Deus nos deixou. É também um período de recreio, de descanso para o corpo físico, é lógico, para a recomposição das suas energias, bem como liberdade parcial para o espírito, para que ele entre de uma forma mais direta em relação com outros espíritos no mundo espiritual. Então, assim, este é o resumo, foi o resumo do que nós estudamos no nosso último encontro. E iniciando verdadeiramente esta segunda parte, dando sequência à resposta da questão 402, os espíritos amigos acrescentaram da seguinte maneira, que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. E por que muitos de nós não lembramos, ou quase não lembramos, do que nós sonhamos e se é que sonhamos? Porque em muitas situações nos lembramos ou nos recordamos parcialmente de alguma coisa que aconteceu ou de algum encontro que aconteceu durante o sono do corpo físico e nós não nos lembramos de que forma isto aconteceu. As ideias não se encaixam, as coisas não estão concatenadas. Então eles dizem que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. Então o sonho, ele, conforme já vimos e veremos ainda mais, os sonhos são recordações, são antecipações de algo que poderá acontecer se isto for importante, tivermos a permissão de termos esta revelação, como se diz popularmente, uma revelação. E são encontros ou reencontros com almas queridas ou não tão queridas, encarnadas e desencarnadas. Então é por isto que aqui eles nos dizem que o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono. E aí eles nos alertam: notai, porém, que nem sempre sonhais. Nem sempre nós sonhamos. Que quer isso dizer? Porque muitos de nós não sonhamos? O que quer isso dizer? E aí eles respondem: que nem sempre vos lembrais do que vistes. Então, quando nós falamos que não sonhamos, é porque não nos lembramos daquilo que vimos durante o sono, ou de tudo o que havias visto enquanto dormíeis. Então, por vezes nós falamos que não sonhamos. Eu particularmente raramente me lembro de alguma coisa quando acordo que eu tenha sonhado. Então aqui eles dizem que é porque não nos lembramos, ou o que nós vimos, ou não nos lembramos de tudo ou quase nada daquilo que vimos durante o sono, ou não nos lembramos. E aí eles dizem mais: quando nós não nos lembramos, ou se nós não nos lembrarmos, é que não temos então a alma no pleno desenvolvimento das nossas faculdades. Então, quando nós não nos lembramos, ou se boa parte de nós não nos lembramos dos chamados sonhos, é que nós não temos ainda a alma no seu pleno desenvolvimento de faculdades. Eu creio que esse é o meu caso, que eu raramente me lembro de algum sonho. E aí eles seguem dizendo: muitas vezes apenas vos fica a lembrança da perturbação que o vosso espírito experimenta à sua partida ou no seu regresso, acrescida da que resulta do que fizestes ou do que vos preocupa quando despertos. A não ser assim,
como explicaríeis os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as mais humildes e simples criaturas têm? Então, como explicar que algumas vezes ou por vezes lembramos de um sonho, mas que são coisas absurdas, que não tem nada que ver, né? Não são coisas lógicas. Então, é este o questionamento que eles fazem aqui para refletirmos um tanto mais acerca do assunto. Então, assim, eles questionam sobre esta situação, os sonhos absurdos que tanto os sábios quanto as criaturas mais humildes têm. E aí eles respondem: acontece também que os maus espíritos se aproveitam dos sonhos para atormentar as almas fracas e pusilânimes. Então, em muitas situações, esses sonhos absurdos são interferências de espíritos maus que querem nos prejudicar. E aí ele segue dizendo, para encerrar a resposta, sendo que ainda tem esse resumo bastante extenso, mas eles, depois de tudo que eles falaram acerca do sono e dos sonhos, eles dizem da seguinte maneira: em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Então, dentro de pouco tempo, nós veremos vulgarizar outra espécie de sonho. E aí eles dizem que eles estão se referindo aos chamados sonhos de Joana, aos sonhos de Jacó, aos sonhos dos profetas judeus e dos adivinhos indianos, ou seja, aquelas chamadas revelações, que são recordações guardadas por almas que se desprendem quase inteiramente do corpo, recordações dessa segunda vida a que ainda há pouco aludíamos. Tratai de distinguir essas duas espécies de sonhos de que vos lembrais. Do contrário, caireis em contradições e em erros funestos à vossa fé. Então aqui eles nos chamam a atenção neste final da resposta, mas ainda temos mais alguns esclarecimentos anotados aqui por Kardec, que é preciso buscar constantemente o esclarecimento, o equilíbrio, a harmonia com a lei universal, orarmos e vigiarmos e orarmos conforme nos orienta Jesus, para não cairmos em tentações, orarmos e estarmos de forma equilibrada durante o dia, durante o período de vigília no corpo físico, para que, no momento em que formos descansar via de regra à noite, nós estejamos em equilíbrio e recebamos o amparo, a proteção, a assistência dos nossos amigos espirituais, que velarão por nós, que nos conduzirão até mesmo pela mão para ambientes no mundo espiritual, para o nosso esclarecimento, para que recebamos maiores esclarecimentos e voltemos ao corpo físico, e mesmo que não lembremos destes esclarecimentos, mas que tenhamos boas recordações, mesmo que de leve, mesmo que parcialmente, de que algo bom aconteceu no mundo espiritual durante o descanso do corpo físico. Então, assim, dando ainda continuidade acerca deste assunto, Kardec, nos seus comentários a esta resposta dos espíritos superiores, ele ainda notou assim que os sonhos são efeito da emancipação da alma, que mais independente se torna pela suspensão da vida ativa e de relação. Então, os sonhos são efeito da emancipação da alma.
ou seja, libertação parcial da alma, quando se suspende parcialmente as relações aqui da vida ativa. Daí uma espécie de clarividência indefinida, ou seja, abrir os olhos do espírito que se alonga até os mais afastados lugares e até mesmo a outros mundos. Então aqui ele nos lembra que a depender da nossa condição evolutiva, a depender das nossas companhias, nós poderemos ser levados a lugares bem afastados de onde nós nos encontramos, reencarnados, e até mesmo a outros mundos. Daí também a lembrança que traz à memória acontecimentos da precedente existência ou das existências anteriores, bem como as singulares imagens do que se passa ou se passou em mundos desconhecidos. Então poderemos ter visões, poderemos ter imagens, trazer na nossa mente e relembrarmos na forma de sonhos, quando acordarmos, visões de vidas passadas, ou de mundos desconhecidos, quando lá visitamos ou se visitarmos durante o descanso do corpo físico. Então ele fala das singulares imagens, do que se passa, ou seja, daquilo que está acontecendo no momento, ou daquilo que já aconteceu, ou seja, daquilo que já se passou, em mundos desconhecidos, entremeados de coisas do mundo atual, que formam esses conjuntos estranhos e confusos que nenhum sentido ou ligação parecem ter. Ou seja, aí vira aquela confusão, ou seja, não faz sentido nenhum e nós não entendemos nada. Misturam imagens do presente, do passado, de mundos que conhecemos, ou que já visitamos, ou que já habitamos, e de mundos que nós ainda não conhecemos, mas que, por vezes, fomos levados a conhecer. A incoerência dos sonhos ainda se explica pelas lacunas que apresenta a recordação incompleta que conservamos do que nos apareceu quando sonhávamos. Então existem lacunas, ou seja, não são imagens completas ou informações completas porque perdemos uma parte. Então é por isto que não podemos dar muito crédito ou ficarmos pensando muito sobre o sentido dos sonhos ou querer buscar as chamadas revelações ou esclarecimentos de pessoas que dizem conhecer ou conhecerem acerca dos sonhos e falar que sonhou com isso ou com aquilo significa tal ou tal coisa. Então assim, o Kardec nos informa acerca dessa incoerência, por vezes, dos sonhos. É como se uma narração se em uma narração se truncassem frases ou trechos ao acaso. Reunidos depois os fragmentos restantes, nenhuma significação racional teriam. Então seria como pegarmos um texto e esse texto ter ali, no meio do texto, ter lacunas. Ou seja, alguém foi lá e retirou algumas palavras ou frases e quando lemos não faz nenhum sentido aquele texto. Ou uma imagem hoje com os nossos sistemas que temos à disposição, a gravação de um determinado acontecimento, alguém foi lá e fez recortes. E aí quando você vê aquela sequência de imagens daquela ocorrência, não faz sentido nenhum aquele registro, porque alguém foi ali e fez recortes, e aí tirou o sentido de toda aquela série de imagens ou da filmagem que foi feita. Então assim acontece com os nossos sonhos, que por vezes, quando nos lembramos, não faz sentido nenhum, não conseguimos concatenar as ideias.
Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da segunda parte da resposta da questão 402, para na sequência ainda refletirmos um tanto mais, agora também com a segunda parte dos comentários de Miramês, em Filosofia Espírita, volume número 8, capítulo 45, Liberdade Ampliada. Então aqui Miramês, já de forma sábia, conforme encontramos na resposta dos espíritos amigos, quando eles nos falaram, respondendo a Kardec, que durante o sono do corpo físico, nós ampliamos a nossa visão, nós ampliamos as nossas faculdades, nós ampliamos a nossa liberdade. Exatamente por isto o título deste capítulo de Miramês, Liberdade Ampliada. E quando comentávamos com as palavras de Miramês, nós concluímos os comentários de Miramês exatamente com esta frase: o sono é um desdobramento inconsciente que deixa leves lembranças do ocorrido. Esse mesmo sono evolui de sorte a chegar à viagem astral consciente. Então, um dia nós realizaremos viagens astrais conscientes, ou seja, em momento de vigília aqui no corpo físico, nós desdobrarmos e realizarmos viagens astrais conscientes. Então, assim, Miramês segue dizendo que quanto maior a liberdade do espírito, mais as possibilidades vão aumentando. Então, quanto maior a liberdade do espírito, maiores são as suas possibilidades. E é lógico, quanto maior for a evolução do espírito, quanto maiores forem os esclarecimentos, o conhecimento acerca da verdade, maiores serão essas possibilidades. É a força do progresso que levará a alma para posições elevadas, onde ela busca os princípios da felicidade. Compete a cada criatura de Deus, o esforço em todos os sentidos, no estudo sério, no trabalho da caridade honesta e exercitando o amor dentro da sua grandeza sem limites. Então aqui Miramês nos lembra que é responsabilidade pessoal e intransferível de cada um de nós. Compete a cada criatura de Deus o esforço em todos os sentidos, no estudo sério, no trabalho da caridade, exercitando o amor na sua grandeza sem limites. Sendo assim, diz Miramês, que o espírita, por já estar de uma certa forma consciente ou jamais conscientizado dessas verdades, encontrará mais facilidades para o seu autoaperfeiçoamento espiritual, ocupando-se somente com a sua educação e fornecendo aos outros materiais de meditação para o despertamento das suas faculdades. Então aqui Miramês nos lembra que o espírita cristão tem maiores condições ou melhores condições por ter à sua disposição estas ferramentas que a doutrina espírita nos fornece para o nosso autoaperfeiçoamento, onde assim nós nos ocuparemos somente com a nossa educação e auxiliando também com a educação das outras criaturas. Cada um deve construir seu próprio céu. Você está preocupado ou preocupada na construção do seu próprio céu? Nós estamos verdadeiramente trabalhando pela e para essa construção? Então, cada criatura deve construir o seu próprio céu, sem que o egoísmo invada o seu coração e o orgulho se manifeste na sua vida. Se nos agrada sobremaneira a liberdade,
devemos sentir alegria nos deveres que acompanham a libertação espiritual. Então, se você gosta da liberdade, se você gosta de ser uma criatura livre, conforme aqui nos lembra Miramês, sem sombra de dúvida que iremos gostar sobremaneira da liberdade espiritual também. Os sonhos, certamente que são início de muitos segredos da vida espiritual. Então aqui Miramês nos esclarece que os sonhos são início de muitos segredos da vida espiritual. E ainda ele diz que sonhar é dar notícias de algo que existe no mundo dos espíritos. Então sonhar significa que tivemos acesso a informações do mundo dos espíritos. Então sonhar é dar notícias de algo que existe no mundo espiritual. Então sonhar é reencontrar ou encontrar, é ter revelações, é ter informações de lugares e de pessoas, de espíritos encarnados ou desencarnados. E ainda ele diz: se em muitos casos os sonhos são produto de pensamentos acumulados, também sim, isto é verdade. Os sonhos em muitas situações são produto de pensamentos acumulados, ou seja, uma outra explicação para em muitas situações os sonhos não fazerem sentido. Nós misturamos as nossas preocupações aqui do dia a dia, coisas que tínhamos que fazer e que não fazemos ou não fizemos, ou coisas que estamos nos ocupando antecipadamente, ou seja, nos preocupando em relação ao futuro que precisamos resolver, com coisas do passado também, e aí mistura tudo como se fosse um único acontecimento. Então a alma junta todas essas informações e aí vira essa bagunça, ou seja, os chamados sonhos que não fazem nenhum sentido. Então é por isso que Miramês diz que em muitos casos os sonhos são produtos de pensamentos acumulados e eles desacumulam quando o espírito se encontra fora do corpo. São fenômenos que devem ser estudados com mais empenho para encontrarmos a verdade. E aí Miramês acrescenta que a Terra já está chegando a certa maturidade. Convém a todos se preocuparem mais intensamente com a vida espiritual, pois terão as bênçãos do futuro. Encontra-se na resposta da pergunta 402 de O Livro dos Espíritos um trecho que nos diz o seguinte: em suma, dentro em pouco vereis vulgarizar-se outra espécie de sonhos, conquanto tão antiga como a de que vimos falando, vós a desconheceis. Então aqui Miramês repete textualmente, literalmente, o que os espíritos superiores falaram a Kardec. E aí ele nos convida: vamos meditar sobre isso para chegar à conclusão sobre a viagem astral consciente, de cuja capacidade eram dotados os grandes santos e místicos, sábios e profetas. Então aqui quando nos fala acerca de Jacó, de Joana, dos profetas e assim sucessivamente, são essas criaturas dotadas de capacidade de viagens astrais conscientes, assim como aconteceu com João Evangelista em relação àquilo que ele escreveu quanto ao futuro, chamado Apocalipse. Então aí Miramês encerra dizendo: o espírito mais livre tem maiores possibilidades de ser um viajante consciente. Um dia estaremos assim, viajantes conscientes, realizando essas viagens astrais,
no imensurável campo da espiritualidade. Então, assim como aconteceu, conforme encontramos na biografia de Eurípides Barçanufo, que ele realizava estas viagens astrais, assim de forma consciente, ia ditando, é lógico, ali no corpo físico, ele em espírito, realizando estas viagens, ia ditando para a sua secretária, e ela ia escrevendo o relato que ele ia fazendo daquilo que ele estava vendo no mundo espiritual, ou quem ele estava encontrando no mundo espiritual, ou seja, viagens astrais. Então, assim conforme nos lembram os espíritos superiores na resposta a Kardec, bem como nos lembra aqui também o espírito Miramês, que um dia todos nós chegaremos a estas condições, em maior ou menor tempo, a depender do esforço de cada um, de realizarmos estas viagens astrais, ou seja, sermos verdadeiramente viajantes conscientes no imensurável campo da espiritualidade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e não fiquemos apenas nas reflexões, mas busquemos constantemente o conhecimento da verdade através do estudo sério, para que possamos chegar de uma forma mais rápida a esta condição de viajantes conscientes do espaço sideral. Até breve!